que dizem que eu sou delicada igual coisa de mula. Vou responder algumas perguntas bem pertinentes do meio cristão, do nosso meio da igreja, de jovens, de um monte de coisa. E eu vou responder de uma maneira bem Yasmin, sabe? Assim, bem delicada. Inclusive, tô com um conselho aqui, que eu darei vários conselhos aos jovens que estão precisando. Amém? Como eu vou responder perguntas, eu decidi começar o programa respondendo a pergunta que o povo mais faz. Todo lugar que eu vou, o povo pergunta esse trem. Todo lugar que eu e o Thiago chega, o povo pergunta esse trem. Mas antes eu gostaria de apresentar pra vocês o God. Gente, esse é o Godofredo, meu amigo lindo, adoro esse nome, por isso que eu dei ele pra ele. Enfim, vamos lá. Primeira pergunta que eu vou responder. Por que, senhor e senhora Lobo? Primeira coisa, por que vocês são curiosos desse tanto? Eu não entendo. Senhor e senhora Lobo é o seguinte, eu e o Thiago, a gente fez uma viagem, e a gente foi conhecer o Pantanal. E aí, de repente, o jacaré atacou o Thiago, e aí os lobos veio e salvou o Thiago. E aí a gente decidiu colocar senhor e senhora Lobo. Não é isso, meu filho! Senhor e senhora Lobos é um sobrenome de família, sobrenome da família do Thiago. O avô do Thiago chamava alguma coisa Lobos, e aí ele não registrou não sei quem, e o Thiago sempre quis esse sobrenome, e aí ele não tem esse sobrenome, e ele decidiu colocar senhor e senhora Lobos, cadê sobrenome, entendeu? É só um sobrenome de família. Então para de ficar falando, tem uns negros que falam que nós não temos a personalidade de Cristo, que senhor e senhora Lobos não combinam com Cristo, que nós somos um bando de perdidos dentro da igreja. Não, meu filho, é só o sobrenome. Amém? Este é o sobrenome da família do Thiago. Nós somos crente, ovelha, beleza, tudo certinho. A gente tem igreja, tem pastor. Ele, inclusive, aprovou o nome. Então é isso. Senhor e senhora Lobos, tá do sobrenome de família. Beleza? E a segunda pergunta que eu queria responder hoje foi uma pergunta muito interessante de um rapaz que mandou na nossa fanpage. Eu não achei o nome dele pra colocar aqui, a gente não achou, mas enfim. Ele perguntou por que as pessoas não podem ser consagradas a obreiros ou a outro cargo na igreja sem ser batizadas com o Espírito Santo. Essa resposta está na Bíblia, está em Atos 6, versículo 3. Diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Depois que Jesus morreu, Jesus ressuscitou e que Jesus foi para o céu, os discípulos tornaram apóstolos, eles começaram a pregar. Só que aí estava muito difícil só para os discípulos pregar e cuidar de toda aquela gente. E aí, como estava muito difícil, os apóstolos conversaram e falaram assim: ó, nós vamos ter que arrumar obreiros, pessoas para nos ajudar nessa obra. Só que essas pessoas precisam ter boa reputação, serem cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, meu filho, por isso que as igrejas não consagram ninguém a obreiro, diácono, diaconisa, presbítero, evangelista ou pastor sem ser batizado no Espírito Santo. Porque desde o início da igreja, lá na Bíblia, fala que as pessoas que forem ser obreiras têm que ser boa reputação, você tem que ser uma pessoa presta, pelo amor de Deus, gente que dá calote, gente que fala mal dos outros, gente que traz esposa, que traz marido, não pode ser consagrado. Gente cheia do Espírito Santo, tem que ser batizado no Espírito Santo, meu filho. Você vai fazer a obra do Senhor e você não é batizado pelo Espírito Santo, aquele que Ele mandou como consolador para nós. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo. E também ter sabedoria, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra. Por isso, a explicação de obreiros serem consagrados apenas forem cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. Ok? Então é isso, galera. O Lobo Sincero dessa semana chegou ao fim. Não fique triste, segunda-feira que vem tem mais. E não se esqueça, mande as suas perguntas pra gente pela nossa fanpage www.facebook.com/senhor e senhora Lobos ou por e-mail senhorsenhoralobos@gmail.com. Eu espero a sua pergunta.